Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 53 de arte e hoje vamos falar de retrato, do desenho de retrato, né? De como representar então de uma forma bem proporcional então o rosto, né? A fisionomia humana. Como objetivos nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais, dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas produções visuais. O retrato, né, ele é um gênero, então, na pintura ou na fotografia também, onde a intenção, então, é descrever o sujeito humano, né, retratar, focando principalmente aí no rosto, tá? Ele pode aparecer, então, mais afastado, até de corpo inteiro, mas com certeza representando, então, o ser humano, tá? Os retratos, eles frequentemente, então, constituem importantes registros, pensando na história aí das pinturas e dos retratos, né? Grandes nomes, imperadores e reis, rainhas encomendavam, então, os seus retratos, né? Desde antes da invenção da fotografia, então, era uma fonte de registro ainda mais importante. Como exemplo, temos a super famosa Mona Lisa, né, do Da Vinci. Ela é um exemplo, digamos, o mais conhecido exemplo, então, de retrato. Historicamente, as pinturas aí de retratos, elas representam, então, as pessoas mais ricas e poderosas, como eu disse, né, imperadores, enfim, as pessoas que tinham aí mais poder aquisitivo para poder encomendar esses retratos, né? Ao longo do tempo, tornou-se mais comum, né, para os mecenas, que eram aquelas pessoas que financiavam artistas, né, a burguesia que estava começando a ter ali um capital, né, melhor e tal. Então, eles também começaram a poder encomendar esses retratos e a classe média, enfim, famílias, colegas, se popularizou, né? Com a invenção da fotografia, então, se tornou algo super comum e pensando nos dias de hoje, acho que é o que mais a gente fotografa, né, de maneira informal. Hoje as pinturas aí de retrato ainda elas são encomendadas, né, por governos, corporações, clubes, indivíduos de modo geral. Mas além da pintura, então, retratos eles podem também ser feitos através de fotografias, gravuras, enfim, né, vários tipos. A famosa selfie é um exemplo de autorretrato, porque a pessoa fotografa a si mesma. Então, sim, a popular selfie, né, é um exemplo de retrato e de autorretrato. Então, vejam, né, a gente faz autorretratos aí frequentemente nos dias de hoje, né? Como sugestão prática aí, eu quero passar algumas dicas, algumas proporções, então, do desenho do retrato. E depois eu quero, então, entrar mais a fundo nos elementos desse retrato, tá? Que seriam os olhos, boca, nariz. Eu já coloquei alguns exemplos aqui no quadro. Então é o seguinte, eu vou usar uma canetinha vermelha para fazer essas linhas base. Depois eu uso outra cor para, então, fazer os elementos, tá? Pensando na proporção do rosto, nós temos um círculo, pensando da base do nariz até o topo da cabeça, é um círculo, tá? Então, não precisa ser bem retinho, ó, fazer a mão livre mesmo, se ficar meio oval não tem problema, você pode corrigir depois, tá? Esse círculo, então, eu vou cortá-lo ao meio, lembrando que essas linhas, elas têm que ser bem suaves, a mão bem leve, para que você possa apagar depois, tá? Que são só linhas de base. Pensando na metade desse círculo, você vai, um tanto desse, medir para baixo, que vai ser o quê? A distância do seu nariz até o queixo. É algo aproximado e dependendo da fisionomia particular de cada um, isso pode alterar. Eu tenho o rosto mais alongado, mais arredondado, né? Então, isso são medidas padrões, digamos assim. E aqui eu vou ligar, então, para eu ter o meu queixo, tá? Isso pode ser mais fino, mais largo, né? Bochechas mais volumosas, ou um rosto mais masculino, um pouco mais quadrado, enfim. A característica daí de quem você vai observar ou como você quer o seu retrato, tá? Aqui eu vou colocar, então, o pescoço para ele ficar mais cara ali de cabeça, tá? De retrato. Partindo do princípio
que esse círculo, então, ele vai da base aqui do nariz até o topo da cabeça, nós temos o nariz, então, nesta linha. Antes de centralizar o nariz, eu vou passar uma linha, então, vertical nesse meu retrato, esse meu rosto, para eu ter essa simetria, ok? Vou, então, aqui, base do nariz, tenho aqui a pontinha, e eu vou colocar, então, né, as cavidades aqui do nariz. E vou, então, marcar ali. Eu esqueci de usar a caneta preta, vou continuar para parecer mais visível, tá? Deixa eu passar aqui no nariz. Então, nós temos aqui a pontinha, essas marcações. Lembrando que o nariz, ele não tem linhas que dividem aqui. Então, é a sombra, vejam nesse retrato. Então, é o trabalho do esfumato, da luz e sombra, que vai dar esse aspecto, esse volume para o nariz, tá? Esse círculo que corta, né? Essa linha, desculpem, que corta esse círculo, é a marcação das nossas sobrancelhas, tá? Então, eu vou demarcá-las aqui, mais ou menos. Sempre usem lápis, tá? Vejam que aqui a canetinha, se eu quero alterar, quero fazer alguma coisa, ela já fica toda bagunçada, já não dá para apagar, então sempre com lápis, tá? Eu faço aqui com a canetinha para conseguir uma melhor visualização, tá? Agora, os olhos, né? Lembrando que eles vão começar, então, a partir aqui das laterais do meu nariz, né? E eles vão ter, então, essa posição aqui. A íris, a pupila, eu já vou adentrar um pouquinho aí em algumas dicas de como né, fazer esse olho de maneira um pouco mais realista, enfim, né, de dar essas dicas aí. Vamos colocar o olho. Outra coisa importante de se observar, a largura da nossa cabeça, ela é medida proporcionalmente, não que seja regra geral, mas no desenho, né, a proporção ideal é a medida de 5 vezes o olho, do final aqui da nossa orelha, tá, a outra. Então, nós temos, aí é o tamanho ideal, então, do olho, né? Então, nós temos a medida mais ou menos de 1 aqui no meio, que seria a largura do nariz, 2 aqui, e 1 até final da orelha, aqui, ó. E o outro da mesma maneira. A orelha parece tão grande, mas ela ocupa essa faixa do nariz até a sobrancelha, tá? Então, se você pegar aqui a pontinha do teu nariz e a sobrancelha e levar para o lado, tem o tamanho da sua orelha, tá? O comprimento, né? A altura dela. A boca, ela vai centralizar, então, nessa área do queixo, entre o nariz e o queixo. Vou fazer ela aqui mais ou menos. Então, eu tenho a minha boca, tá? Eu poderia afinar mais esse queixo, enfim, né? Aí trabalha nesses detalhes. Nossa, mas a gente não tem tanta testa. Então, o cabelo, né? A faixa do cabelo, como ali, ele vai cobrir, então, metade dessa testa e vir até um pouquinho além do meu círculo, né? Que é o meu crânio ali. E então, eu posso, por exemplo, o cabelo cobre um tanto da orelha e ele vem aqui para baixo, tá? Deixa eu pintar aqui um pouquinho para ele dar esse volume, para esconder essa testa, que não é tudo testa não, tá? Então, muitas vezes a orelha nem aparece, já se você vai fazer um retrato masculino, aí se o cabelo for curto, ou mesmo feminino, mas de cabelo curto a orelha é mais aparente, então depende a tua intenção, tá? Do que você vai representar. Então, seria um exemplo aí de proporção para um desenho de retrato. Esse círculo cortado ao meio, esse tanto para baixo, você pode aplicar tanto para desenhos grandes quanto para pequenos. É muito melhor e mais proporcional do que você só fazer um oval, né? Fazer um oval ali para a cabeça, vai ficar tudo meio desengonçado, enfim. É uma dica bem legal e que funciona bem. E outra é a prática, né? Dando continuidade, eu quero então, de forma, né, rápida, dar algumas dicas específicas para esses elementos do rosto, então, tá? Eu vou começar com os olhos, né? Eu tenho um aqui embaixo que eu fiz de exemplo. Algumas dicas bem legais para você ter essa sensação de profundidade, tá? Essa realidade um pouco maior. Começando, a gente tem, então, um globo ocular, tá? E o olho, então, ele precisa seguir esse globo ocular. Então, esse círculo que eu fiz, ele está representando esse globo ocular. E dele eu vou, então, trazer esse volume
do meu olho, tá? Do meu olhar. Aí, aqui dentro, até esse círculo já vai atrapalhar um pouquinho, mas eu tenho a minha íris e a minha pupila, tá? Lembrando, essa pontinha aqui é a glândula lacrimal que a gente tem no cantinho do olho, tá? Então, esse círculo maior é a ideia do globo ocular, tá? Desse volume que tem. Eu vou até passar um vermelho aqui para ele não dar essa confusão aqui na hora do... Ó, vou fazer ele em vermelho. Para não dar essa confusão ali, atrapalhar, né, a visualização do olho em si. Ai, mas ele não é tão arregalado, justamente. A gente tem, então, essa pálpebra que ela fica sobre a íris, né? A gente não tem o olho bem abertão, ele fica ali recaído. Uma dica, uma sugestão é sempre deixar um brilho no olho, um ladinho branco, então, na pupila ou na própria íris. Eu gosto de usar aqui na pupila porque é aquele brilho do olhar, tá? É aquele pontinho, então, ali, por exemplo, foi usado um pouco da pupila e um pouco da íris, mas vai de cada exemplo, né? Outra coisa, aqui ele ficou um pouquinho pontudo demais, então eu posso abaixar. Com a canetinha é difícil porque qualquer tracinho ali já fica marcado, mas com o lápis você vai ver que dá uma apagada, então você trabalha nesses detalhes, tá? Outra coisa bacana, os cílios, a maneira com que a gente faz os cílios é determinante para dar essa curvatura para o olhar, tá? Eu vou exagerar nos primeiros traços para você ver a direção, por quê? Esses cílios, eles começam arqueados para um lado. No ponto central, eles vão ficar mais retos e vão arquear para o outro lado. Então, vejam, eu vou exagerar aqui no primeiro, no último e no central. Ele vai fazer mais ou menos essa curvatura. Tô exagerando aqui, tá? Mas você vai o quê? Vou fazer agora em tamanho mais normal. Você vai sair dessa linha, então, da pálpebra e fazendo esses tracinhos. Ó, aqui eu cheguei meio reto e agora eu vou virando para o outro lado, tá? E você tem, então, essa sensação maior de curvatura do olhar. Embaixo, né, nos cílios aqui de baixo, eles são bem pequenininhos, mas seguem a mesma ideia. Virando para um lado, chegando reto e virando para o outro, tá? Agora, a pintura da pupila, que desculpem, da íris, né, a parte colorida do olho ali, é bem bacana se você usar pequenas linhas, porque se você pinta tudo, né, de uma forma fechada, ele não dá tanta essa sensação de profundidade. Então, você pode dar uma base, né, por exemplo, olhos castanhos. Então, você pode dar uma base ali de um marrom, mas o teu acabamento você vai fazer, então, com linhas que vão da borda de fora aqui para dentro. E essas linhas, elas podem ser feitas com lápis de cor mesmo, sobre essa base de uma cor que você já deu. Aqui eu não posso dar a base com a canetinha, mas ele vai dar essa profundidade. Vejam que no exemplo da imagem, a borda tá mais escura e tem essas pequenas listrinhas ali, tá? Então, isso fica bem bacana para você dar essa profundidade. Outra coisa, com a caneta aqui que eu tô usando, não vai aparecer, mas aí com o lápis você pode dar, então, essa divisão ali, ó, da glândula lacrimal, uma sombrinha aqui assim no canto do olho para dar essa profundidade, tá? Algumas sugestões, é prática, mas tentem aí executar, que só de você aplicar essa curvatura dos cílios, você já vai ver que um olhar vai ficar muito mais bacana. Passando para a boca, tá? A boca, ela não é difícil, principalmente ela séria, assim, é o mais tranquilo para se fazer. A boca eu parto, então, de um retângulo e o tamanho do retângulo vai determinar, então, a altura, o comprimento da sua boca, o tamanho. Desse retângulo, você vai cortá-lo, então, ao meio, nas duas direções e vai fazer alguns círculos. O primeiro vai representar essa baixadinha que a gente tem aqui, ó, essa curvatura aqui, ó. Então, é um círculo um pouco menor, os laterais vão ser um pouco maiores, tá? E os de baixo, então, 2 grandes para dar esse volume, ó. 2 aqui e uma no meio para dar essa curvatura. E depois eu vou só ligar, tá? Ó, abaixo ali até chegar quase naquele círculo, aqui da mesma maneira. Claro que a boca, né, é bem particular, todos os traços aí, a fisionomia humana. Mas lembrando que são alguns padrões para você partir dali, tá?
Então, aqui eu fiz aqui no meio uma linha, parece quase um pássaro daqueles tradicionais, assim, que a gente faz, sabe? Né? Porque ele dá essa pontinha aqui no meio. Outra sugestão, vejam que aqui dá bem claro, dá pra ver bem, porque eu usei o grafite, são essas linhas curvadas também. Porque a nossa boca, ela tem essa textura, né? Então, essas linhas eu também, ó, arqueio para um lado, chego meio reto aqui e daí arqueio pro outro, tá? Com a canetinha aqui vai ser mais difícil de visualizar, mas ó, eu trago essa minha mão mais leve, faço de cima para baixo e do meio para cima, tá? Então, chego meio reto aqui e arqueio, então, pro outro lado, vejam, ó, eu não chego até o final e depois eu faço de baixo para cima também. E isso eu vou repetir, então, nos lábios de baixo também. Antes de você fazer isso, você pode apagar esses círculos, dar uma base ali, né, num avermelhado mais claro, para então vir com essa textura, tá? Mas fica bem legal. Aí depois é só apagar, então, essas linhas de base e você tem uma boca bem bacana. Lembrando, eu quero fazer um sorriso, aqui aparece um pouco dos dentes. O melhor é você observar um desenho de uma boca. Quanto mais você observa, mais referências você tem e você consegue, então, ir aprimorando isso aí, ok? O nariz, tá? O nariz, ele não tem, então, essas laterais, não tem uma linha, assim, de divisão como o olho, como a boca, né, que muda a cor e tudo mais. Mas eu parto aí do princípio de um retângulo, que vai ser essa linha central, então, do nariz, esse volume maior. Aqui na ponta, algumas pessoas fazem uma bolinha, né, um volume, porque é essa partezinha aqui mais volumosa que a gente tem mesmo. Para as laterais, eu puxo como se fossem triângulos aqui, ó, para dar essa lateral de volume, tá? E é essa linha aqui que vai a marcação da cavidade nasal, né? Dos buraquinhos aqui que a gente tem no nariz. Dependendo do ponto de vista, eles são mais visíveis ou menos, tá? Mas aqui bem frontal, a gente consegue ver, então, essas curvaturas e aí essa marcação lateral, tá? Por quê? É essa dobrinha do nariz que é bem aparente. Então, ela acaba aparecendo assim. Aí, você vai apagar todas essas linhas de base. Uma dica, por exemplo, aqui tá bem esfumadinho nesse retrato pronto, mas a melhor maneira de você dar esse volume pro nariz é você seguir a linha, vou tentar fazer mais fraquinho aqui, ó. A direção que você fez esse triângulo, ó. Aqui, geralmente, a gente tem, assim, esses ossinhos mais aparentes, então você pode dar ali uma marcação um pouco mais escura, mas é bacana, você faz essa marcação dessas dobrinhas, e aí, trabalha com esse grafite mais escuro na direção que tá indo o nariz e esfuma. Então, dá essa esfregada, né, com papel toalha, papel higiênico, esfuminho, alguma ferramenta, para ele suavizar e tornar, assim, ó, um nariz suave, né? Esse degradê, então, da sombra lateral do nariz. Beleza? Para a orelha, não tem muito segredo. Ela parece, eu brinco que ela parece quase um meio coração. Aqui ela tá sendo vista bem, né, na frente dela. Mas se você observar, por exemplo, um retrato de frente, a gente vê só a curvatura, a gente vê só esse voluminho, não vê ela toda, tá? Mas pensando na ideia aqui do modelo do exemplo que eu trouxe, você tem então quase um meio coração, mas que ele é não é pontiagudo aqui no final, né? E você vai ter então, vai marcar essas linhas, né, que a orelha vai ter essas dobrinhas então, tá? Se você fazer só algumas marcaçõezinhas, uma sombra maior, onde seriam, então, orifícios, né? Essa parte mais interna, você já tem uma orelha bem legal. Beleza? Sei que é rápido, mas vai dando um pause aí, vai praticando. Tenta fazer, né, com essas sugestões, faz uma parte de cada vez, mas são algumas dicas bem úteis aí para você aprimorar essa parte do desenho, então, e criar retratos bem legais. Um abraço e até a próxima!